Senhores telespectadores, está na nossa frente um dos trechos mais emocionantes de todo o litoral português. É a Costa Vicentina. Começa para sul, muito para aquele lado, num dia claro, se o meu telespectador olhar nesta direção, chega a divisar a Ponta de Sagres. Depois vê-se outra ponta, eu estou a vê-la agora, ali é a Torre da Aspa, é mais próximo de nós já, na nossa frente praticamente está a Ponta da Carrapateira. Para norte, vista-se até além, a Ponta da Atalaia. Tudo isto é de uma beleza indescritível. Não há palavras para traduzirem a emoção que se apodera de uma pessoa quando chega a estes lugares. Bom, e essa emoção transforma-se em desgosto e desolação quando se pensa que toda esta área está praticamente condenada ao abandono. As leis não permitem que aqui se faça seja o que for. Bom, compreende-se, isto é tão bonito, e aqui no Algarve fez tanta asneira, que agora os governantes têm medo que faça-se o que fizer seja asneira e que venham estragar isto. Isto, de facto, é belo demais para ser estragado. Portanto, estamos assim a fazer o papel do usurário que tem um tesouro, mas não se toca para se não gastar e acaba vivendo na miséria para não gastar o tesouro que no fundo não mereceu, porque não o sabe utilizar. Eu não estou a fazer nenhum apelo para que seja permitida aqui a construção ilimitada, sem baias, aqui nesta região, longe disso. Penso que paraísos como este têm que ser tratados com um extremo cuidado. Agora, também penso que o mundo é para ser fruído e usado pelos homens. O mundo faz parte da vida. Não pode condenar-se o mundo ao deserto, seja lá por que razões for. E isto como está, não está bem. É de facto, há muita gente que diz que é um dos últimos paraísos do mundo. Isto aqui fica exatamente no concelho de Algesur. E aqui em Algesur, na vila e nas imediações, já estão radicados cerca de 300 europeus, mas da Alemanha, da Dinamarca, da Holanda, do Norte, que terminam as suas vidas ativas, reformam-se, vêm para aqui e quando a gente lhes pergunta mas porquê é que o senhor saiu do seu país e veio aqui para tão longe? E eles respondem, é porque este é um dos últimos paraísos do mundo. Bom, se é um paraíso para eles, porque é que há de ser um deserto para nós? Mas primeiro vou-lhes falar de Algesur e da história de Algesur. As origens de Algesur estão ligadas com o mar. Ao fundo vê-se um pedaço do oceano azul. É uma reentrância profunda que outrora era um estuário. Bom, e aquele estuário comunica por um vale de meia dúzia de quilómetros, aqui com uma várzea ampla de terra fértil. Bem, penso que foi assim que Algesur nasceu. Vieram mariantes, subiram o rio, quando chega aqui, acaba o rio, que se transforma em duas ribeiras. Aquele ponto que ainda hoje se vê, onde termina o rio que vai ao mar e começam as duas ribeiras que descem das serras, é o ponto inicial
do que viria a ser Algesur. Ali se devem ter fixado as primeiras populações, que naturalmente trataram logo de encontrar um ponto forte. É que mesmo a cavaleiro do encontro das ribeiras ficava este morro. Neste morro fizeram uma fortificação, é aqui uma coisa redonda, misteriosa, nunca foi explicada. Mais tarde, à volta dessa fortificação, que faz muito lembrar os talaiós mediterrâneos, à volta fazem uma muralha e nasce um castelo. As prospeções que aqui têm feito apresentaram muito espólio, muitas coisas do tempo dos mouros. Claro, pois o castelo, Algesur, foi uma vila moura de certa importância. Importância exatamente por causa do rio. É que aqui embaixo havia um porto de navegação. Saíam e entravam navios que iam para o Atlântico, chegavam à costa da África. Imaginem, hoje aquilo, a gente pensar que já foi um porto. Bom, a decadência de Algesur, a meu ver, começa no próprio dia da conquista cristã. Foi em 1249. Os livros que eu li aí, e que infelizmente andam a ser distribuídos, têm a data de 46, é um erro grave. Isto é, a última fase da conquista do Algarve, 49, já com o Dom Afonso III, já com o Paio Pérez Correia, que é o mestre da Ordem de Santiago. Há até uma lenda curiosa, que liga exatamente, olhem, aquela praia ao longe, aqui com a morte do castelo. A praia que se liga com o nascimento aparece ligada agora com a morte. Diz que um cavaleiro cristão namorava uma mourinha bonita daqui, uma mourinha chamada Mariaires. Mariaires, porque é que se chamam Mariaires? É muito simples. Há aí uma aldeola pequenina que se chama Mariaires. Pronto, isso deu origem à lenda. Como há outra terra mais importante que se chama Maria Vinagre. Bom, olha, eram Marias que vieram para aí. Uma devia ser mais era Aires, a outra devia ser mais envinagrada, Maria Vinagre. Mas isto tudo é os primeiros tempos da Algesur cristã. Aventureiras que se atrevem a vir para estas terras novas. Mas a lenda é esta. O fidalgo namorava a Mariaires e a Mariaires revelou-lhe um segredo, um grande segredo. Havia um certo dia no ano, há quem diga que era o dia de São João, há quem diga que não, que era o 29 de agosto. Mas o que é certo é que nesse dia, ao pôr do sol, toda a gente saía do castelo, ia por aí fora até ao mar, e todos tomavam um banho, um grande banho coletivo, ritual, e só saíam do banho quando o sol começava a aparecer no horizonte. Só quando era dia é que eles voltavam aqui ao castelo. Ora, claro, o namorado da Maria Aires foi logo dizer isso ao Paio Pérez Correia, claro que o Paio Pérez Correia veio lá com os seus guerreiros, pôs-se aqui à coca. Quando eles vinham a regressar do banho, apanhou-os e cortou-lhes a cabeça a todos. Olhem, não, é aquele sítio ainda hoje chamam o Degoladoiro, e o povo diz que foi ali que degolaram os mouros. Bom, não acredito muito nisso, mas enfim, o nome realmente Degoladouro faz lembrar degolar. Certo será que havia o banho ritual, visto que ele chegou até há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo, ainda há aqui pessoas que se lembram de ver esses banhos rituais. E também, tristemente certo, deve ser que o Paio Pérez Correia cortou as cabeças aos habitantes aqui do castelo, porque uma grande brutalidade, uma grande ferocidade
marcava então as relações entre mouros e cristãos. Ainda a propósito de Castelo, bom, alguma coisa se tem feito, mas acho que isto está muito esbarrondado, muito desprezado. Acho que é preciso fazer mais. A verdade é que desde a reconquista do pai Pérez Correia, a terra nunca mais teve monumentos, não há aqui um edifício gótico que se veja, nada, nada. A terra foi lentamente definhando. Bom, entretanto aconteceu isto. O rio assoreou por causa da agricultura, do cultivo dos campos. O rio foi assoreando, empapuçava aqui toda a várzea e no século XVIII, Algesur chegou a ter a fama, imaginem, a terra menos saudável de todo o Algarve. Era uma terra de sezões, de paludismo. E é nessa altura, exatamente princípios do século XIX, em cerca de 1810, que um grande bispo, o bispo Dom Francisco Gomes do Avelar, é um homem que fez muito pelo Algarve. Ele chega aqui e resolve transformar a vida da terra. Isto aqui está tudo a morrer, as pessoas não querem viver por aqui, e ele passa para aquele lado, faz uma igreja num ponto alto, faz à volta casario e diz: pronto, agora a vila passa a ser aqui, porque aqui já não há sezões. É claro que as pessoas são conservadoras, durante muito tempo não quiseram ir viver para a Igreja Nova, continuaram aqui à sombra do castelo, mas o tempo acabou por dar razão ao bispo. Reparem, hoje os bairros velhos do castelo são uma pequena parte e a vila florescente, progressiva, está toda daquele lado, presidida pela igreja do bispo Avelar. Hoje, a vila de Algesur não é propriamente uma povoação monumental, com grandes edifícios, com monumentos históricos, claro que não é. Mas é um lugar privilegiado pela natureza e privilegiado por muitas razões. Para mim, a mais importante de todas é o ar. É este ar que se respira. É claro, é o ar algarvio, mas não é aquele ar algarvio, às vezes muito quente, saturado de umidade, não. É um ar de Algarve que cheira a sal suja, a onda, a areia, as tevas, a rosmaninho, a serra, porque isto fica entre a serra, entre os dorsos da Serra do Espinhaço de Cão, cheios de pitoresco, e aqui as praias, porque julgar que as praias do Algarve são só, como aqui dizem, as do Algarve de Baixo, é um disparate. As praias aqui do concelho de Algesur são realmente tesouros da natureza. Eu peço aos meus telespectadores, olhem para isto. Eu estou aqui na Praia da Amoreira. O nome mais antigo era a Boca da Barra, porque realmente esta era a barra do porto que ia dar a Algesur. Os navios subiam para aqui e levavam as mercadorias até à beira do castelo. Bem, isto assoreou, mas hoje é uma praia lindíssima, lindíssima. E reparem à volta, vejam à volta. Não se vê nem bulir a agulha de um pinheiro. É um deserto total.
deserto por força da lei. Bom, mas há outras. A praia de Odeceixe. A praia de Odeceixe é uma beleza. É uma das mais formosas praias do Algarve. De resto, toda a vila de Odeceixe. Aquela Odeceixe são as duas vilas principais do concelho, e Algesur e Odeceixe são até vilas rivais. Algesur é a capital, por toda a razão, tem 2.000 habitantes. Odeceixe terá cerca de metade, terá 1.000 habitantes. E no fundo isto é metade do concelho, que é um concelho pequenino, com 6.000 habitantes. Mas que beleza, aquela praia de Odeceixe. E a do Monte Clérigo? Já foram à praia do Monte Clérigo? Não deixem de dar um salto ali. É outra maravilha. Então, e a praia da Arrifana? A praia da Arrifana, onde lá está o que resta da velha fortaleza contra os piratas, e aquela praia lindíssima, aninhada entre rochedos. E a praia da Carrapateira. Carrapateira, outra praia que não se pode perder. São, de facto, um conjunto de praias excepcionais. Tudo isso aqui, a meia dúzia de quilómetros de Algesur. Mas além das praias há a serra, porque a vila fica encostada às grandes ladeiras da serra, e daí que este ar seja diferente. É um ar ao mesmo tempo atlântico e serrano, é um ar incomparável. Como foi possível que uma zona tão evidentemente fadada pela natureza para paraíso turístico tivesse ficado assim, neste estado, amodorrado, não vou dizer de abandono, mas pelo menos assim de última ovelha do rebanho, enquanto todo o Algarve brilha, fulgura, anda nos cartazes. Esta região, que é das mais bonitas do Algarve, está assim transformada num deserto. O que aconteceu foi que a beleza empolgante desta região teve efeitos perversos. É empolgante demais. E há um ditado em português, conhecem o ditado: gato escaldado de água fria tem medo. Acontece que aqui bem perto, nas praias algarvias, cometeram-se realmente tantos erros. Destruiu-se a paisagem, vandalizaram-se troços do litoral que eram também muito belos, fez tanta coisa mal feita que as pessoas agora têm medo de que continuem a fazer mal, e então optaram por uma solução. Foi não fazer coisa nenhuma. As pessoas não, aqui estou a falar nas pessoas, estou a ser absolutamente injusto para os moradores de Algesur. Eles ainda há bem pouco tempo fizeram aí uma reunião protestando contra esta situação, e em que eles diziam: isto tem razão. Bem, isto é uma reserva natural, muito bem, só que nós somos os índios da reserva natural. E eles têm toda a razão. Temos que organizar as coisas de maneira que as reservas naturais não condenem uma população ao subdesenvolvimento. Aqui, para impedir que se fizessem, enfim, as tais brutalidades, as tais grandes muralhas de cimento a tapar o mar,
o que é que se fez? Fez-se muita coisa, olhem. Fez-se o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. São 70 mil hectares. São 120 quilómetros de costa. Bom, de Sines para baixo, até dobrada à Ponta de Sagres, é toda esta região. Aí ninguém pode fazer coisa nenhuma. Bom, mas não é só isso. Depois há a Reserva Ecológica Nacional e depois há a Reserva Agrícola Nacional. E agora há a Rede Natura 2000. E além disso, há a Protal. O meu telespectador que não é daqui pode não saber o que é, mas Protal é um plano de ordenamento do território algarvio. Mas além disso, há a POOC. A POOC é outro plano de ordenamento da orla costeira. Bom, olhem, eu estou aqui a falar vindo de automóvel. Eu gostava que vissem o estado miserável em que está esta estrada, uma estrada de terra batida, cheia de seixos que batem no carro, partem o carro. Bom, sabem porque é que está assim? Não é desmazelo, é critério. É a POOC que não deixa pôr asfalto, porque a POOC é de opinião que se deve dificultar o mais possível a circulação de viaturas. Mas que diabo de país somos nós? Mas que diabo de responsáveis são estes? Para assim amputar e destruir maravilhas como esta. Eu sou, aliás, como toda a gente sabe, sou francamente adepto dos ideais ecologistas, mas a ecologia não consiste em proibir o desenvolvimento. Isso não é ecologia, isso é estupidez. A ecologia consiste em encaminhar com inteligência o desenvolvimento. Nós estamos a proceder, será como um homem muito rico que tem lá um tesouro, mas vive miseravelmente, não gasta um tostão, não vá ao saco das moedas gastar-se. Ou como o proprietário a quem apareceu um poço de petróleo dentro de casa, mas ele não tira nem um bocadinho de petróleo para não sujar a cozinha. Isto não pode ser. O mundo pertence aos homens. Os homens têm de fruir o mundo e compete aos governantes, aos homens de talento, encontrar os caminhos para que isso seja possível. O mundo é hoje e tende a ser cada vez mais uma aldeia global. Ninguém tem o direito de dizer: não virás aqui, este caminho não será asfaltado, este paraíso não é de ninguém. Não. O homem, eu bem sei que o homem foi expulso do paraíso real, mas isso foi há muito tempo. Isso foi quando escreveram a Bíblia. Agora, felizmente, os paraísos reais estão ao alcance de toda a gente. E este também tem de estar.